Mais uma questão, questão 17, vamos embora. De acordo com a NBCTA 300, R1 e 16, planejamento da auditoria de demonstrações contábeis, o planejamento da auditoria envolve a definição de uma estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria. Tá? Isso aqui a gente já viu em aula aqui no nosso curso, já viu na NBCTA 300, né, que no planejamento de auditoria, o auditor ele faz ali a estratégia global, tá? Essa estratégia global ali, ela é mais ampla, né, do que o plano de auditoria, né? É com base na estratégia global que o auditor ele desenvolve o plano de auditoria, certo? Aí a questão nos diz aqui, o planejamento de auditoria representa ele quer saber sobre o planejamento de auditoria, tá? E aí eu trouxe mais um outro mapinha para vocês sobre a NBCTA 300, tá? Que fala o seguinte, o planejamento de auditoria não é uma fase isolada da auditoria, certo? Então esse planejamento, por mais que a gente ache, né, que a auditoria ela é composta de planejamento, execução e conclusão, basicamente essas são as três grandes fases, né? Primeiro a gente faz o planejamento, depois executa aquilo que planejou e com base na execução o auditor ele emite a sua opinião, ele conclui a sua auditoria, tá? Mas essa fase de planejamento, pessoal, a NBCTA 300 diz que ela não é uma fase isolada, ela não começa e termina somente nesse momento, tá? Por quê? Porque até mesmo na execução, até mesmo na conclusão, a fase de planejamento ela vai estar presente. Eu vou estar sempre lembrando daquilo que eu planejei, modificando aquilo que foi planejado de acordo com a execução da auditoria, certo? Por isso que o planejamento ele não é uma fase isolada da auditoria. O planejamento ele é um processo contínuo e iterativo. Olha aí, ele é um processo que está sempre em evolução, é um processo contínuo e iterativo, né? Iterativo ele vai fazendo ligação com as outras fases, né? O planejamento, ele vai fazendo uma interação com a execução, com a conclusão, está sempre ligado com as outras fases, certo? E o planejamento, pessoal, muitas vezes começa após a conclusão da auditoria anterior, continuando até a conclusão da auditoria atual. É isso que nos diz aqui a NBCTA 300. Então, aqui, ó, aqui temos a auditoria anterior, tá? Anterior. A auditoria anterior terminou aqui, nesse momento, certo? O que é que a norma nos diz? Que muitas vezes o planejamento começa após a conclusão da auditoria anterior. Então, aqui eu começo o meu planejamento, certo? E continuando até a conclusão da auditoria atual. Então, eu vou estar sempre em contato com esse planejamento, tanto na execução quanto na conclusão. Beleza? Tranquilo? É isso que a norma nos diz. Certo? Ficou claro para vocês? Deu para entender aqui, recapitulando? Então, com base nisso, tá? O planejamento de auditoria representa um trabalho rotineiro que continua mesmo quando a empresa deixa de ser auditada. Não, pessoal. Se a empresa não está sendo auditada, por que está planejando a auditoria? Não tem nada a ver, né? Essa questão aqui viajou. Letra B. O planejamento de auditoria é um processo contínuo e iterativo, que muitas vezes começa após a conclusão da auditoria anterior e continua até o início do trabalho de auditoria atual. Olha que interessante isso aí. Quando chega até aqui, tá certo. Passou disso, ele fala até o início do trabalho de auditoria atual. E não, pessoal, ele vai até a conclusão do trabalho de auditoria atual, tá? Por isso, nosso gabarito é a letra C aqui, ó. O planejamento, ele é um processo contínuo e iterativo
que muitas vezes começa após a conclusão da auditoria anterior e continua até a conclusão do trabalho de auditoria atual. É esse o nosso conceito. É isso que a gente fala sobre planejamento de auditoria. Gabarito letra C. Beleza? Letra D, ele fala aí que o planejamento é uma fase isolada, e a gente viu que não é uma fase isolada. E letra E também fala que é uma fase isolada. A gente viu aqui no nosso mapa que não é uma fase isolada. Beleza? Portanto, aqui gabarito letra C de casa, tá?